Graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós estamos no primeiro domingo do mês de setembro. Não precisa dizer que o ano está passando rapidamente. Já estamos praticamente no final do ano. E grandes coisas tem feito o Senhor. E Ele continuará fazendo grandes coisas. Eu tenho dito a vocês que, e o que eu vou falar não é nenhuma novidade, porque vocês também têm percebido, que as coisas elas têm tomado uma velocidade bem maior do que a gente esperava. E a gente pode ver isso como um sinal da segunda vinda de Cristo. E com Ele nós estaremos num lugar onde só haverá paz, alegria, harmonia. Mas é importante também a gente lembrar que o Deus eterno é o Deus criador que tem o controle do universo. Ele faz promessas não somente para a eternidade. Tal é o seu poder que Ele faz promessas para o dia de hoje, de amanhã, depois. E a presença dEle é real em nossa vida. Em Cristo Jesus, Ele opera o milagre de fazer com que todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único, suficiente, Salvador, templo do seu Santo Espírito. É Deus habitando em nós. Que amor tremendo. Que amor indescritível. Ele já conhecendo cada um de nós, já sabendo das nossas falhas, das nossas dificuldades, Ele continua nos amando, continua abençoando, Ele mantém todas as promessas, Ele não muda. E a gente deve lembrar que Ele faz isso também com o nosso próximo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as falhas, Ele continua agindo. Nós podemos dizer que o mandamento de Deus é a vida eterna. O mandamento de Deus é a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, aleluia. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apesar do povo de Israel ter conhecimento de que o Messias seria enviado por Deus, não reconheceu a Jesus Cristo como o Messias. Nós podemos dizer que aqueles homens, eles eram bons religiosos. Eles esqueceram do amor.
bons religiosos esqueceram do amor. Os sinais, milagres, as maravilhas operadas por Jesus Cristo não foram suficientes para que o pensamento daquelas pessoas pudessem ser mudados. E aí a gente aprende uma lição de que as pessoas elas não vão mudar em consequência de milagres operados, mas em consequência do agir do Espírito de Deus em cada vida. E esse agir vai depender exclusivamente do aceitar, do permitir. Quando a pessoa não conhece o Senhor, ele age de uma forma tremenda e poderosa. Eu não sei quantos, mas inúmeras pessoas podem testemunhar dizendo: eu não sei como foi que aconteceu, mas o que eu posso dizer é que algo diferente aconteceu na minha vida, e quando eu menos percebi, eu estava entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Já outros dizem: não, foi um trabalhar do Senhor, e esse trabalhar ele foi aumentando na minha vida, eu fui conseguindo entender, eu fui conseguindo aprender, eu fui conseguindo perceber as coisas. Irmãos, a declaração do apóstolo João é tremenda, lá no capítulo 1, nos versículos 11 a 13, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Então a salvação não ficou restrita às fronteiras de Israel, mas a salvação se estende ao mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, raças, povos, recebem a Jesus Cristo e receberão o poder de serem feitos não apenas filhos espirituais de Abraão, mas filhos do Deus eterno, fazendo parte da família de Deus. Mas eu quero repetir e enfatizar que essa prerrogativa é concedida exclusivamente àqueles que aceitam a Jesus Cristo, que o têm como Senhor único e suficiente Salvador. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus, ele ocorre por meio da fé. E a fé não opera por meios naturais, mas pela forma sobrenatural. É por isso que milagres não se explicam. E se a gente perceber, Deus está operando milagres continuamente na nossa vida. O maior milagre da vida, de acordar pela manhã, poder contemplar as pessoas que amamos, poder contemplar tudo aquilo que o Senhor criou, poder perceber tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E Ele espera que cada um de nós estejamos vivendo verdadeiramente para o louvor da sua glória. Então, ser filho de Deus é ter um relacionamento espontâneo, sincero com Ele, como o Pai eterno, como aquele que nunca falha, mas que tem todo conhecimento, todo poder, toda glória, toda justiça, todo amor, todo entendimento, toda compreensão. Deus. Ô igreja amada do Senhor, jamais nos esqueçamos que Jesus Cristo tornou-se maldição em nosso favor. Nós celebramos hoje a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Jesus na noite que foi traído, na noite que foi entregue para ser sacrificado. Deus fez do seu filho pecado,
para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Irmãos, eu gosto desse texto bíblico que diz isso. Mas ele também nos adverte dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. O que chama a atenção, o fato de que, para estar em Cristo, a antiga maneira de viver tem que ser abandonada. Significa o modo de pensar, porque essa mudança não é somente uma expressão exterior, mas uma expressão de mudança de conceitos, mudança de pensamentos, consequentemente, mudanças de objetivos. Então, se muda os objetivos, significa que os propósitos são outros. Então, as interpretações devem ser outras. Devem ser voltadas para aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Porque o mundo está lá, está aí. É a maldade, a interpretação totalmente para aquilo que não provém do Senhor. Em Cristo Jesus, verdadeiramente, a Bíblia Sagrada passa a ser a nossa regra de fé e prática. Irmãos, isso não pode ser somente uma expressão de palavras, mas uma expressão daquilo que colocamos aqui no nosso coração, daquilo que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. E isso não significa que somos perfeitos. Não, irmãos. Alcançaremos a perfeição absoluta quando estivermos lá com o Senhor. Enquanto isso, temos que ter a firme convicção de que somos pecadores, entretanto em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Isso significa muita coisa. Significa não julgar o próximo. Significa procurar ter uma vida de santificação. Irmão, vida de santificação é algo que tem que começar aqui dentro. Tudo tem que ser do coração, irmãos. Quando eu falo coração, não estou falando dessa bomba que está aqui bombeando sangue. Eu estou falando do nosso ser interior, nosso espírito. Não pode ser somente fé. Tem que ser prática. Isso significa rejeição total ao mundanismo. E dedicação e busca à santificação. Fique tranquilo, porque eu vou falar isso todas as vezes. Não se preocupe. É preciso que todos nós entendamos que o Senhor, Ele opera de uma maneira tremenda, e que Ele tem trabalhado na sua igreja, no mundo inteiro, e a sua igreja somos nós, irmãos. Ele nos concedendo oportunidades para que verdadeiramente possamos mudar a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. A maneira de falar, não apenas pensando no seguinte: não, eu vou falar dessa maneira para não ser interpretado, não. Eu vou falar dessa maneira porque o Espírito de Deus está operando na minha vida. Dizer: Senhor, em nome de Jesus, trabalha em todo o meu ser. Opera na minha vida de uma maneira tal que a minha vida seja agradável ao Senhor. Isso é uma oração que eu tenho que fazer, você tem que fazer, cada um precisa fazer isso. São nas coisas simples que as mudanças começam.
Uma casa não é construída começando pelo telhado. Não. Ela tem que ter uma base, tem que ser uma sustentação, tem que ter um bom alicerce. Tem que ser construída com um material que possa resistir às intempéries do tempo. As batalhas espirituais, elas ocorrem e elas continuarão ocorrendo porque fazem parte da vida. Em nosso texto básico, o Senhor Jesus declara que, Ele afirma que quem nele crê, está crendo no próprio Deus. Jesus também declara que veio como luz para o mundo. Então o mundo está em trevas, no sentido espiritual. E todo aquele que não crê em Jesus está em trevas. Mas aqueles que nele creem, tornam-se filhos da luz e vivem na luz. Isso não dá o direito de ninguém olhar para o outro, de cima para baixo. O exemplo que Jesus nos deu. Como Ele tratava as pessoas. A grande diferença de viver com Cristo é que somos feitos morada do Espírito Santo e nos deixamos guiar por Ele. É por isso que Jesus Cristo afirma: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. João 14, versículo 15. A grande pergunta que deve ser na nossa própria vida, não somente agora, mas todos os dias: o que é que estou disposto a fazer para que realmente o Senhor reine em meu viver? Não é só gravar, irmãos, mas é agir, é praticar. Eu vou concluir. A dependência a Cristo, ela precisa ser uma satisfação, ela tem que ser algo espontâneo, algo que surge no mais profundo do nosso ser como um resultado da permissão e da aceitação do agir do Espírito de Deus em nosso viver. É o entendimento de que o mandamento de Deus é a vida eterna. Aí Jesus Cristo nos diz: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos lugar. Aí ele continua, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Creia em Deus, crede em Deus, crede também em mim. João 14, versículos 1, 2 e 27. Então, em Cristo Jesus, nós estamos de posse das suas promessas. As palavras proferidas por Jesus no texto que acabamos de ler, não somente confirmam que o mandamento de Deus é a vida eterna, mas também nos faz saber que a paz que recebemos dele ultrapassa os cuidados que temos com o amanhã. E quando o tempo vai passando, há uma tendência de uma preocupação maior com o amanhã. Mas em Cristo a segurança e a certeza de que, mesmo diante das mais terríveis dificuldades, a sua presença nunca faltará. Ele continuará nos conduzindo a pastos verdejantes.
E mesmo quando andar à sombra da morte, Ele não soltará as nossas mãos. Ele não nos deixará sozinhos. Então, o amanhã não nos traz medo. E a palavra de Deus nos faz entender que o amanhã pertence a Ele. E também nós pertencemos a Ele. Irmãos, nós não conseguimos ter a percepção do real cuidado que Deus tem conosco. Não são poucas as vezes que as nossas atitudes, as nossas decisões trazem consequências que não são agradáveis. Mas o Senhor não desiste, Ele está ali cuidando, tratando, protegendo, agindo de maneira soberana para que, eu não estou dizendo que Ele trata para que a gente seja forçado, não, Ele trata para que a gente possa ter a percepção e fazer uma escolha correta. Oh Deus. E aí o Espírito de Deus nos faz entender que cada uma das promessas que não foram cumpridas, serão cumpridas no devido tempo. Então que jamais digamos, Deus prometeu e não cumpriu. Não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas há uma grande diferença quando o Senhor promete e quando o Senhor, com letra minúscula, diz que o Senhor está prometendo, quando Ele não promete. Eita Deus! Deus tem o controle do universo. Ele é o justo e fiel juiz. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Então, meu irmão, minha irmã, descanse. 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 Viva a bênção de cada dia. Viva a bênção de cada dia. Porque se a gente não tiver cuidado, as preocupações, os compromissos, as responsabilidades que assumimos, elas podem crescer aqui dentro, além do que devem. Jesus nos ensina lá em Mateus que não devemos antecipar o amanhã. Então façamos o seguinte: vamos deixar tudo nas mãos do Pai Eterno. Mas duas coisas não podemos esquecer: fazer da nossa parte e de que o mandamento de Deus é a vida eterna. Com toda certeza, Ele continuará nos abençoando. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nós queremos verdadeiramente continuar diante do Senhor, dependendo do Senhor. E esse depender do Senhor significa agir conforme a Tua palavra. Pessoas com o coração magoado, Pai, sara. Trabalha na área das emoções. O Senhor opera por completo, Pai. E como igreja, verdadeiramente estejamos conscientizados de que somos sal da terra e luz do mundo. Não por nós mesmos,
mas porque em Cristo o Senhor nos faz assim. Obrigado por tua fidelidade, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que te agradecemos. Amém. Amém.